Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como chegar o mais inteiro possível na final de um campeonato. Eu participei de bastante campeonatos, né? Tanto campeonatos de um dia só, quanto de dois, de três. Então eu sei bem aí como é que funciona para você se preservar nas primeiras lutas e aí, à medida que o campeonato vai passando, você conseguir se soltar um pouquinho mais e aí ter uma liberdade maior aí de soltar a variedade de golpes que você tem, o arsenal todo que você tem, né? Então eu diria que assim, é importante você encontrar um meio termo entre se poupar e ficar muito preso com medo de se machucar, né? Então, essa lógica aí de você tentar se preservar nas primeiras lutas, ela tem que partir dos seus pontos fortes, né? Aquilo que eu sempre falo, toda a base da estratégia de luta tem que ser feita considerando os seus pontos fortes primeiro e depois o que o adversário tem a oferecer. Mas você tem que pensar, você tem que saber se conhecer bem, saber quais os golpes que você consegue aplicar no adversário sem se machucar tanto. Né? Às vezes você é bom de, por exemplo, chute na costela, mas chute na costela é um pouquinho perigoso no sentido de você correr o risco de chutar o cotovelo do adversário e se machucar. Né? Chute low kick também, às vezes você é bom de low kick, mas se você não sabe a hora certa de usar, você acaba chutando o joelho do adversário e se machucando. Né? Então eu gostava, por exemplo, pegando aí um campeonato mundial, que são 3 dias. Primeiro, segundo dia, eu gostava de usar bastante joelhada na barriga e soco no estômago. Não, sem ser aquele soco um pouquinho mais alto, soco mais no estômago, com a mão, palma da mão para cima aqui, né? Pega bem no estômago. Isso fazia com que, assim, são golpes não tão fáceis do adversário defender, né? E que eu era bom e que não me machucavam tanto, né? Soco no estômago ali, o risco é mínimo. Às vezes você pode pegar lá o seu dedão, né? Pegar o dedão no cotovelo do adversário, mas ainda assim o risco é um pouco menor do que os outros tipos de soco. Por exemplo, o soco na costela, que é circular, o potencial de você se machucar é bem maior, né? Então, escolhia os golpes ali considerando os riscos que eu tinha, mas sempre mantendo aquela agressividade, aquela vontade de vencer. Né? Isso é o mais importante, porque às vezes você se preocupa muito em não se machucar e acaba não fazendo o suficiente para vencer a luta, né? Então você tem que encontrar esse meio termo aí. Então você tem que saber quais os golpes que você é bom, quais deles você consegue aplicar sem se machucar tanto, né? E à medida que o campeonato vai passando, a tendência é que os seus adversários também eles vão se machucando, né? Aqueles que não fazem isso que eu estou falando, eles vão se machucando e você vai assistindo as lutas deles e vai descobrindo ali onde são os pontos fracos deles. E aí você vai atacar justamente onde eles estão machucados, né? Você vê o cara ali tomou muito chute na perna e começa a mancar, você vai chutar a perna do cara, né? Depois do campeonato, aí vocês podem apertar a mão lá e virar amigo, mas durante o campeonato não, né? E aí, quanto mais você vai passando de etapas, né? Maior é a liberdade de golpes assim que você pode usar, maior é o arsenal aí de golpes que você pode usar. Então eu fazia assim, por exemplo, primeiro dia, segundo dia me poupava um pouco, né? Apesar de sempre buscar a vitória, né? Mas me poupava no sentido de escolher os golpes que eu não iria me machucar tanto. E aí no terceiro dia, aí eu soltava tudo, né? Soltava todo o meu repertório de golpes, né? Porque aí, por exemplo, se eu me machucar no terceiro dia do campeonato, provavelmente eu não ia ter um machucado sério que me tirasse da luta, assim, sabe? Você machucar a canela é normal no campeonato, machucar o braço, machucar o peito, às vezes você pega um adversário que bate muito no peito, vai machucar também, né? Tinha um polonês que eu sempre lutava com ele, que é o Thomas Naiduk,
Meu, cara forte pra caramba, e vinha no peito, pá, 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 sempre machucava. Então não tem jeito. O campeonato, assim, no terceiro dia do Mundial, ninguém vai sair inteiro. Então não tem tanto assim aquele negócio de se poupar. E são os 32 melhores do mundo, né? Então se você não usar todo o seu repertório ali, você não consegue passar. Né? Mas os primeiros dias, né? As primeiras lutas, assim, você consegue ainda se preservar um pouquinho, né? Dependendo do campeonato também, né? Tem campeonato ali que logo na primeira luta também já é uma pedreira, né? E aí você tem que fazer o que for necessário para vencer. Mas na medida do possível, você vai procurar fazer isso aí. Né? Se conhecer bem, saber qual é o seu repertório de luta, né? O seu repertório de golpes, e aplicar aqueles que você tem menos chance de se machucar e causar dano no adversário ao mesmo tempo. Né? Que é importante isso aí também, né? Você escolher os golpes que você não vai se machucar aplicando, mas vai causar dano no adversário. Né? Senão também não vai funcionar isso aí que eu estou falando. Beleza? Então acho que é mais ou menos isso aí. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, sobre outro também, deixa aí nos comentários aí. E a gente se vê na próxima.